As imagens foram gravadas em 12 de julho de 2007 no distrito de Nova Bagdá durante a ocupação americana no Iraque, onde 12 civis foram abatidos imediatamente pelos disparos dos canhões de 30 milímetros do helicóptero Apache norte-americano. Dentre eles estavam 2 jornalistas da Reuters. 2 crianças que estavam dentro dessa van foram gravemente feridas. Esse massacre nunca seria visto pelo mundo se não fosse por Bradley Manning, hoje Chelsea Manning, que na época era analista de inteligência do exército americano. Ela vazou ao Wikileaks centenas de milhares de documentos secretos dos Estados Unidos na Guerra do Iraque, que é considerado até então o maior vazamento de dados militares da história, e por isso foi condenada a 35 anos de prisão, porém foi liberada em 17 de maio de 2017, pois o presidente Barack Obama commutou a sentença de Manning para um total de 7 anos que datam da data da prisão pelas autoridades militares. Mas hoje Chelsea se encontra novamente presa por ter se negado a entregar às autoridades informações sobre Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Fundada em 2006 e sediada na Suécia, a Wikileaks é uma organização internacional e sem fins lucrativos, que apesar de ser uma wiki, não é como na Wikipédia, em que qualquer pessoa pode alterar o conteúdo do site. Apenas uma equipe de menos de 10 pessoas pode editá-lo, mas estima-se que sejam 2.000 colaboradores e informantes espalhados ao redor do mundo e que têm seu anonimato garantido pelo sistema de criptografia do site, de modo que nem a equipe do Wikileaks sabe a autoria dos informantes. Porém, fazem uma longa checagem de fatos nos dados vazados e só após serem comprovados como 100% verídicos é que vão ao ar no site. Foi dessa forma que Julian Assange teve acesso aos mais de 250 mil documentos das ações terroristas dos Estados Unidos da América na Guerra do Iraque e do Afeganistão, que viram a expor um número assustador de baixas de civis inocentes, que ultrapassavam os 60% do total de todas as mortes causadas durante a ocupação americana no Iraque, que foi de 2003 a 2010. Em abril do mesmo ano, o Wikileaks divulgou um vídeo que questiona a versão oficial sobre como o exército dos Estados Unidos matou 11 iraquianos em 2007. Os vazamentos de documentos confidenciais não pararam por aí. 3 anos antes, em novembro de 2007, o Wikileaks já havia publicado o Manual de Procedimento Militar na base de Guantánamo, em Cuba. A forma cruel e degradante como eram tratados os prisioneiros em Guantánamo e que pelo menos 150 deles são cidadãos afegãos ou paquistaneses inocentes, motoristas, fazendeiros e cozinheiros, capturados durante operações de inteligência em zonas de guerra. Mas independentemente de serem inocentes ou culpados, os prisioneiros são classificados de acordo com a qualidade das informações que podem prover e o risco que representam para a segurança americana. Em 2006, a multinacional Trafigura lançou mais de 500 toneladas de resíduos tóxicos em vários lugares da capital marfiense. Segundo estimativas oficiais, 15 pessoas morreram, 69 foram hospitalizadas e mais de 108 mil procuram tratamento médico após o incidente.
Além disso, a multinacional usou o judiciário para silenciar a imprensa britânica, mas mesmo assim não conseguiu parar a Wikileaks. Também publicou que, em 2008, as principais causas da crise bancária na Islândia, o que gerou uma verdadeira revolução naquele país por parte da população. Revelou também que o Brasil foi alvo de espionagem dos Estados Unidos. O telefone via satélite instalado no avião presidencial com que a presidente Dilma Rousseff se comunicava com o mundo quando estava a bordo da aeronave é um dos 29 números grampeados pela NSA. Os números telefônicos foram monitorados no início da gestão Dilma. Michelle Temer had private meetings at the US Embassy to give them political intelligence that not many had access to, discussing what the political dynamics were in Brazil. This is not to say that he is a paid spy of the American government. I don't know, but there is no evidence that I have seen that he is a paid spy in terms of cash. Okay, we're talking about something else. We're talking about making a good relationship so that there can be information exchange from one side to the other side and political support down the track. Com toda a verdade sendo exposta ao público, em algum momento geraria uma reação negativa por parte das grandes potências e megacorporações. E coincidentemente, em 2010, a Justiça da Suécia expediu um mandato internacional de prisão preventiva contra Assange, para ele prestar um depoimento numa investigação que apurava se ele havia estuprado 2 mulheres em Estocolmo. Assange estava em Londres e foi solto em liberdade condicional mediante pagamento de fiança. No entanto, temendo uma possível extradição para os Estados Unidos, ele violou o acordo ao não comparecer perante um juiz em data prevista e ficou foragido, até que em 2012 o governo do Equador, com o até então presidente Rafael Correa, anunciou que Assange estava na embaixada e pouco tempo depois lhe concedeu asilo e cidadania equatoriana. Quase 7 anos depois, em abril desse ano, Assange foi preso após ter a cidadania equatoriana cancelada e a polícia britânica ter sido convidada a entrar na embaixada para prendê-lo. Isso se deve também ao fato do atual presidente do Equador, Lenín Moreno, ter estreitado cada vez mais as relações com Assange, principalmente após o Wikileaks ter divulgado escândalos de corrupção sobre seu governo. Seria tudo coincidência? Horas após a prisão do Assange, o ativista e pesquisador de segurança da informação Olabini foi detido e preso pelo governo equatoriano sem acusações formais. Agora, Julian Assange corre o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, onde será processado por conspiração e cyberpirataria. E se condenado, pegará uma pena de 5 anos de prisão, mas provavelmente outros processos virão para mantê-lo maior tempo longe de seu ativismo, que incomoda tanto os Estados Unidos. É um dever de cada um de nós sermos contrário às prisões de Assange, Chelsea Manning e Olabini, pois Edward Snowden revelou ao mundo o sistema de vigilância global que vem sendo executado pelos Estados Unidos. Tudo o que fazemos nas redes sociais é constantemente vigiado e a internet vem se tornando mais uma forma de governos e grandes empresas manterem o controle sobre a população através da vigilância e manipulação. Nossa privacidade está sendo destruída em nome de uma guerra ao terror,
onde os verdadeiros terroristas são quem nos monitoram.